Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje é Dia da Consciência Negra. A gente está passando esse programa, a gente vai fazer esse programa bem voltado para o Dia da Consciência Negra. E eu acho que é muito importante, muito interessante a gente tratar desse assunto, que é o empoderamento dessas pessoas. Mas, para além dessa discussão, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter essa condição de passar para o telespectador o que é a negritude, o que é ser negro essencialmente no Brasil e as nossas raízes africanas. Tem muita gente que não se reconhece dessa forma e tem muita gente que se reconhece muito dessa forma. Aqui vai o programa não com o espectro de criar algum tipo de rivalidade, mas sim de informação e tentar passar para a comunidade, para as pessoas e tal, o tanto que é importante a gente discutir e debater essa igualdade. Igualdade em todos os níveis sociais, em todos os níveis intelectuais possíveis de debate, né? Aqui a Televisão Banqueta e o Cultura Geral são programas e televisão aberta, democrática e que abre espaço para esse tipo de assunto e esse tipo de discussão. Sejam todos bem-vindos aqui, mais um dia, mais uma vez, nessa sala de bate-papo. E é sempre um prazer fazer aqui o Cultura Geral, todos os dias aqui na TV Banqueta, às 5h30 da tarde. Admilson, meu grande, nobre amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito importante ter a sua presença aqui. Um militante da causa negra, né? Principalmente na OAB. E a gente tem relatos e tem também uma perspectiva muito interessante para ser debatida aqui sobre a questão racial. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, primeiro de agradecer, né? Agradecer pelo convite, pela confiança, a credibilidade aí e o reconhecimento até do nosso ativismo, né? Nessa condição da consciência negra, na situação do próprio negro dentro da sociedade, né? Porque acho que é tudo multifatorial. Multifatorial são várias circunstâncias que vêm desembocar nesse preconceito, nessa desvalorização, nesse vilipêndio ao negro. Então é importante que nós trabalhemos esses viés e esses canais, né, em que nós estamos tentando galgar esses espaços aí há 400 anos, né? E com pouco resultado, né, Bertão? Muito pouco resultado. E você falou um negócio interessante agora, só aproveitando um gancho, você comentou aí que tem pessoas que se aceitam demais e pessoas que se aceitam de menos ou nada, né? Isso é uma problematização que nós temos que levar no consciente do negro. E o dia da conscientização, alguns analisam, outros não, mas é um momento de reflexão muito importante. Principalmente para esses negros que não se encontram, né, dentro dessa vala de sedimentação racial consciente. Nós precisamos de ter esse tipo de trabalho. E eu vou ser muito sincero no seguinte aspecto. Esse trabalho é uma responsabilidade de toda a sociedade negra, também da sociedade branca, que é um trabalho que está sendo executado de uma forma totalmente deficiente. Por quê? Se você parar para observar, encerramos as eleições, se você parar para observar o resultado das eleições, você vê que o aspecto consciência está fora do contexto, né? Porque o negro, numa consciência mais delineada para dentro de si mesmo, nós não teríamos um presidente eleito por negros, porque se você fizer uma análise rasteira, ou talvez minuciosa, você vai verificar o seguinte: quem elegeu o Bolsonaro foram negros, foram brancos. Nós somos 54% negros. Os brancos que eram
eleitores já declarados do Bolsonaro não atingiriam nunca o percentual eleitoral que nós significamos no processo eletivo. Então, o que acontece? Foram eles que complementaram. Foi exatamente nós, negros, que complementamos, quando eu falo nós, dentro de um contexto geral, óbvio, né? Estou generalizando, eu não posso prejudicar nem modificar ninguém, mas fomos nós que complementamos aquela votação. Ô Edmilson, se a gente puxar uma lupa, se a gente tentar puxar uma lupa para o desenvolvimento social da população negra, o que a gente pode tirar de vitória, assim, que a gente poderia falar assim? Existe alguma vitória que a gente poderia comemorar? Albertão, com toda a minha sinceridade, não tem não. Não tem clima de festa, não. Aliás, ao revés, né, o clima é de tristeza. Tá? E eu não posso, né, dentro de uma visão que é extremamente subjetiva, mas eu trabalho dentro desse contexto. É onde eu transito. Né? Transito no meio negro, transito no meio de pessoas negras, transito no meio de um judiciário branco. Mas nós transitamos negros no judiciário branco. E eu não posso, aí eu tenho que fazer venda, tenho que fazer um grau de respeitabilidade, eu não posso atribuir isso unicamente aos brancos. Eu até te falo o seguinte, eu atribuo isso essencialmente aos negros. Os negros. Eles é que estão se afastando, não estão captando, não estão se inteirando, não estão se assumindo e estão caindo numa apropriação discursiva que não foi feita por eles, não foi feita por nós. Foram feitos pelo povo branco. Então, essa apropriação, eu acho ela totalmente perniciosa ao desenvolvimento negro. Eu não vejo nenhum resultado positivo dentro da grandeza, né, que deveria ser, que é a grandeza continental, que é o país. Então, eu realmente não vejo nada a comemorar, não vejo clima de festa, não vejo absolutamente nada. Nada. Você acha que no campo intelectual as políticas afirmativas ficou devendo ainda? Olha só, política afirmativa, elas são extremamente bem-vindas. Elas só não são bem-vindas como elas são essenciais e fundamentais e assim, sem as mesmas, eu não teria nem essa decepção que eu tenho. Olha para você ver. Sem essas políticas afirmativas, que é uma política que tem como escopo a inserção do negro numa sociedade plural, porque essa sociedade é plural, e dentro da sociedade plural, e que vários negros não entendem isso, e os brancos que entendem tentam inibir essa pluralidade, os negros ainda assim não se imiscuem nos tratados, das tratativas que tem conosco. Então eles recolhem, vão para os nichos. Quais nichos que são? Favelas, guetos, batucada. E vamos o quê? Nós estamos fazendo uma transformação que nós fizemos, foi transformar o navio negreiro num camburão. Pelo que eu estou vendo até agora é isso. E a nossa cultura geral, e o nosso livro que nós transitaremos, é o Código Penal. Não vejo. Então, o que está sendo proporcionado ao negro hoje, século XXI, 2018, Zumbi, 1695, estamos comemorando a morte dele hoje. Essa evolução, assim, ela está muito aquém do que deveria. Não tem como. E eu acho que 70% de culpabilidade quanto à não ascensão do negro é do próprio negro. É do próprio negro. Que se apropria de um discurso do qual ele não faz parte. Nunca vivenciou. Historicamente, ele nunca teve aquilo. Então, eu acredito que precisa ser trabalhado. Muito trabalhado. E tem que ser trabalhado na base isso. Na base isso. Eu estou vendo a política de cotas aí, interessantíssima, né? Mas ser uma base, ainda que nós tenhamos uma política de cotas que nos atenda, que faça esse trabalho de inserção no curso superior, nós sairemos muito ruins, sairemos maus profissionais. Não, e tem um detalhe, né, que eu queria fazer um recorte na sua fala.
a política de cotas, ela te coloca dentro da universidade. Mas se manter dentro da universidade é outro desafio. Outro. Né? E é um desafio talvez maior. Talvez maior. Porque o fato de se manter dentro da faculdade, após as benesses, ou após um facilitador, por quê, né? O facilitador das cotas não te garante conhecimento. Não te garante recurso financeiro. Não te garante uma performance igual aos demais que lá estão por meios naturais. E olha que eu sou extremamente a favor da cota. Eu só acho que é um mecanismo mal trabalhado. Tá? Porque esse mecanismo ele tinha que fazer um retrocesso histórico, pegar as bases educacionais, porque se pega as bases, Betão, as coisas são simples. É matemático. Se pega as bases, você não precisa de cota. É muito simples. A cota deixa de existir. Vamos pegar as bases. Por que que outro dia eu fiz uma proposta dentro da faculdade que eu lecionava? Falei, por que a gente não trabalha? Faz um convênio com os professores, com os filhos dos professores, com a comunidade negra, e faz um percentual nessa escola particular, e vocês não vão trabalhar com cota. Vocês vão trabalhar com vestibular normal ou com o Enem normal. Então, é preciso de algumas arestas a serem cortadas, a serem adequadas, até mesmo no nosso meio, né? Eu acredito que não tem não, sabe? A gente está precisando mais. Ô Edmilson, quanto que tem de Malcolm X quando ele fala, tem uma fala do Malcolm X, Malcolm X, né? Que ele fala o seguinte, o problema, eu acho que é ele mesmo, mas se não for, eu faço uma errata. O problema não é defender o direito do negro. O primeiro problema é explicar para o negro que ele é negro. Quanto é que tem, na sua percepção, de dificuldade e grau de dificuldade nisso tudo? De explicar para a pessoa aquilo que ela é, o tecido social que ela pertence e qual o lugar dela na sociedade. Olha só, quando eu trouxe a dificuldade e atribuí essa falta de ascensão desejável ao negro, é exatamente esse defeito de pertencimento é que nós trabalhamos, é que nós deveríamos trabalhar e que nós equivocamos. Exatamente o conceito de pertencimento. E trazer esse negro de lá, deixa eu te falar uma coisa, você pertence a essa categoria social, nem a categoria de raça, a categoria humana, né, social, e portanto vamos trabalhar isso. Então a gente não conseguiu. Então o que tem de Malcolm X nesse sentido é que eu acho que a dificuldade de resgatar esse pessoal, ela é muito mais difícil do que botar para progredir. É resgatar. Porque o Brasil, ele deturpa tudo, né? Tudo é deturpado. Você, Betão, não botou um moreninho, me chama negão. Tem isso. Sabe o que é isso? Outro dia eu expliquei graficamente as pessoas para quem eu lecionava para algumas. Você coloca 3 tipos de raça. Você coloca o caboclo, o cafuso, o mulato, o mameloco, o negro, o índio, o amarelo. Você criou aqui 7. Enquanto os negros, eu tenho certeza que nesses 5 todos eles se encaixam. E quando você abre, você enfraquece todas as hastes. Fecha essa haste. Fecha a mão. O símbolo não é à toa. Isso é o forte para a gente aguentar a subir, tomar aquelas pancadas e conseguir galgar esse espaço. Então esse é um problema que talvez eu acho o ponto nevrálgico de estabelecer essa relação negro-sociedade, sociedade-negro e conscientização. Aí eu entendo que nós pecamos demais nisso. E, inclusive, me culpo porque eu tenho como obrigação, não só institucional, não só educacional, mas racial, o que é mais importante, eu tenho a obrigação racial de repassar isso aos meus. Ainda assim eu encontro dificuldade. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Edmilson, a gente vai continuar tratando da igualdade racial e da consciência negra. Até já, daqui a um minutinho a gente volta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos.
Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Tem que pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, o Admilson, tem alguns dados, por exemplo, que... Posso só fazer uma remissão rápida no último bloco? Fica à vontade. Quando nós falamos isso, do resgate, de trazer o negro, da conscientização do negro, é um negócio seríssimo. Henriette Tubman falou: libertei 1.000 negros. Poderia ter libertado mais 1.000 se eles soubessem. Escravos, desculpa, libertei 1.000 escravos. Poderia ter libertado mais 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Uhum. Ou seja, isso é histórico, né? Sim. No ser humano. Isso é histórico. Então, é uma dificuldade que ela protrai até os dias atuais. Uhum. E a gente tem que trabalhar isso. Porque não é fácil, não. Isso não podemos desistir, não. Eu até penso o seguinte: nós temos aí de consciência, de liberdade negra, pouco mais de 100 anos. Né? E eu acho que isso é um caminho secular mesmo. Sim. Talvez até milenar. Sim, né? sim. Mas eu acho que isso é um ponto de partida. Eu acho que essas discussões que a gente está tendo, né, eu venho desde o início do programa na rádio, que eu venho trazendo essas discussões e trago essas discussões também por referências, tanto acadêmicas quanto pessoais e tal. A gente vai trazendo isso, traz aqui, aí trouxe aqui para a televisão, a gente traz o mesmo formato, porque eu às vezes falo com o Eli, que é o produtor, e com o Alessandro também, que o programa, ele é um programa para o futuro, vai ser estudado no futuro, porque a gente está discutindo coisas passadas e atuais também, né? Então, eu acho que debater isso faz parte da evolução humana também, faz parte do processo democrático, faz parte da gente, dessa obrigação teórica que a gente tem com as comunidades, né? E a televisão comunitária faz muito bem esse papel. Pelo menos a gente está tentando fazer com maestria. Eu tenho observado, acompanho, é mesmo. O Admilson, eu estava vendo na revista Exame, alguns dados de diferença entre negros e brancos e tal. E até hoje nós temos uma referência que o negro ele ganha 40% a menos do que o branco, numa média salarial de branco para R$ 1.620 e o negro em torno de R$ 921. Essas disparidades, mesmo trazendo as políticas afirmativas, trazendo políticas de inclusão, né, que veio lá da década de 90, começou ali com Fernando Henrique e encerrou no governo Dilma. E vai encerrar de fato mesmo agora, talvez, né, esse ciclo agora vem até o governo Temer e começa um novo ciclo de governo que a gente não sabe ainda ao certo como é que vai se dar, né, dentro do espectro democrático. Tem que imaginar e ressaltar isso, que o Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente, né, com 57% dos votos. Né? Então, está muito dentro disso que você falou, assim, que é um processo democrático. Exatamente. Né? Agora vamos saber.
E aí, como é que a gente trabalha essa diferença salarial e essa diferença de igualdade dentro de um escopo que a gente não vai acabar isso da noite para o dia com emenda constitucional, com uma lei, você falou uma lei. Isso não é assim que termina. Isso é cultural. É um processo cultural. Né? Como é que nós podemos enxergar esse fator e essa condição fazendo com que a gente diminua devagar, mesmo que vagarosamente, diminua essas diferenças? Na realidade, os passos, né? Os passos da própria Evolução Negra ela é muito morosa, né? Se você fizer um paralelo entre a Evolução Negra e a Evolução Feminina, ela já nos deixou para trás. E aí eu volto, insisto, que os negros são responsáveis por isso. E aí o que eu te falei? Te falei também que nós temos que trabalhar uma base. E essa base é que vai estar alicerçada para aguentar subir outras paredes culturais. Aí o que acontece? Nós elegemos o Bolsonaro. Nós não podemos agora odiar o branco, odiar a direita, porque o processo foi democrático, o processo foi legítimo, foram as urnas em que elegeram ele e foi a autodeterminação dos povos brasileiros, do povo brasileiro. Então isso é inquestionável. Não teve um golpe, não teve aquilo, não teve. Então, o que ocorre? Foi legítimo. Só que essa legitimidade do Bolsonaro, eu acho que os negros, ao ato de votar, não se ativeram a alguns detalhes. Por exemplo, eu não vi, dentro do meu ativismo político, eu não vi absolutamente nada no Bolsonaro, nada que ele trabalhasse. A política de inclusão vai ser determinada a partir do nascimento da criança. Por quê? Quando ele falou daquele pseudo kit gay, passou das questões homofóbicas, das questões sexuais que eram tratados em sede, que até eu entendo que às vezes é muito precoce, ele não falou de inclusão. Ele falou de exclusão de matéria. Agora, ele exclui aqui e traz quem para cá? Se ele não nos proporcionar que galguemos qualquer outro espaço social, intelectual, que é importantíssimo, essa diferença não vai acabar, não. A tendência dela, inclusive, dentro dessa perspectiva bolsonariana, é de aumentar. É de aumentar, porque a própria reforma da CLT, que já veio aí precedendo o governo de Bolsonaro, o Bolsonaro já vai chegar pegando os contratos de trabalho já com essas defasagens, com esses vícios, com esses defeitos, que proporcionariam melhor salário, melhor condição material, maior condição intelectual. Então, trabalhar essa diferença vai ser muito complexo. Mas, por que eu acho que essa ruptura Bolsonaro e governo Temer e Dilma vai ocorrer de uma forma drástica? Porque, apesar de tudo, nós estávamos chegando. Porque o cara, quando fala comigo, no terreno, num país de brasileiro, que ele não vai reservar um palmo de terra indígena e não vai reservar qualquer terra quilombola, vez que ele foi lá e visitou, que um deles pesava aproximadamente 7 arrobas. Olha a unidade de medida que ele atribui ao ser humano. 7 arrobas que não era possível nem para procriar. Eu tenho que fazer uma mente de reflexão. O negro tem que chegar e falar, peraí, esse medida de peso de animal. Ele fez a analogia dele como animal, e o que ele quer para o progresso daquele negro? Então, nós vamos ter essa dificuldade. Tá? Vamos ter. Você acha que... Como é que você vê, por exemplo, eu vi uma matéria da Virgínia Fontes, e ela fala o seguinte, um dos grandes problemas que nós tivemos no Brasil foi, ela chamou de política de pobretologia, que cerrou o dente da classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora, ela perdeu aquela vontade de buscar as coisas. Então, assim, ela precisou de todo um aparato estatal, né, para poder garantir esses direitos. Não está muito por aí, não. Essa falta de oxigenação política não foi, ou não tem sido, não tem sido
talvez a mola propulsora para que a gente não tenha, de fato, inclusões sociais e de raça e de cor e de gênero apropriada para uma sociedade democrática e evoluída? Não, eu acho até que não é nesse sentido, porque senão poderia chamar essa sociedade democrática. Porque a partir de nós falando democracia, nós temos que trazer todos. Uhum. Tá? Agora, ela sim, ela resvala. Quando eu falei que as questões são multifatoriais, um dos fatores, não tem dúvida que são esses. Uhum. Que é esse, né? Não tem dúvida. Então, eu acho que sim, eu acho que parte por aí. Mas, onde está a apatia do negro, nesse sentido, onde está? Onde que ele... Tudo bem, você está fazendo o quê? O que você faz para melhorar? Uhum. Não faz, pô. Aí vem o problema do resgate. Eu vou resgatar, eu tenho dificuldade para trazer. Para ele ver, olha, está acontecendo isso, vai ocorrer isso, venha. Não vem. Então, essa diferença, parece que eles estão querendo até perenizar isso. Uhum. Porque estreitar vai ser muito difícil. Uhum. Muito difícil. Eu estou com colegas advogados, estou com colegas contadores, estou com colegas professores de educação física, estou com colegas geólogos, geógrafos, que não têm oportunidade, pô. Todos eles não têm oportunidade. Então, aquilo que você falou, você dá oportunidade para entrar no curso superior, não te dá condições de manutenir aquilo, e quando você consegue, aos trancos e barrancos, você ainda vai ficar numa margem social do trabalho. Você fica à margem do trabalho. Então, esses aspectos que eles precisam ter trabalhados. Uhum. Tá? Não adianta eu dar uma vara, dou um anzol, dou a isca e boto no meio do sertão, poxa. Uhum. É isso que está acontecendo. Se a gente não tiver uma política que trabalhe efetivamente esses aspectos, nós não vamos conseguir, não. Você acha que a falha está na base? De não investir na base? Totalmente. Uhum. Totalmente. Totalmente. Não existe nada, nenhuma sociedade, nenhuma construção, nenhuma obra em que ela não se arrimou na base, não se calcou na base. É a base. E a nossa base cultural, estrutural, negra brasileira, ela é totalmente claudicante. Totalmente falha. Não tem um princípio de unicidade que nos une. Não tem um princípio de unidade que nos coloca dentro de uma postura, dentro de uma posição social. Fala, pô, esse pessoal... O que nós teríamos dentro desse acirramento político, desse acirramento que ocorreu nesse ano, a nossa melhor arma era o voto. Nós colocamos no coldre, pô. Nossa arma nós botamos no coldre e fomos lá, de mão aberta. Acabou. Uhum. Eu acho que pô, até essa oportunidade, até o uso de arma, talvez o peixe não tinha porte, né? Acordou e acabou. Temos que aguardar. Agora a benesse, o Estado entrando novamente para intervir, para saber o que o negro precisa, o que é bom para ele, o que não é. O Estado deveria ser intervenção mínima. Mas o próprio Estado traz isso. Uhum. Então, fala, não quer viver a custo do Estado. Não é viver a custo do Estado. É porque o Estado não faz políticas de implementação, de inclusão, em que traga o negro para galgar esses espaços para fazer isso. Uhum. Então não tem como. Isso foi uma falha? Você acha que é uma falha concomitante principalmente do processo depois da abertura da Constituição de 88, da abertura democrática, até nesse marco interruptivo que nós estamos discutindo hoje? Você acha que houve uma falha no processo que desenvolve essas políticas de inclusão? Porque eu até acho que houve um progresso muito interessante, né? A gente não pode também alijar isso do contexto, né? Uhum. Houve um processo muito interessante, que foram as inclusões, foram a lei das cotas, foram a lei de inserção do plano educacional da matéria em que trata da cultura africana, da história africana. Eu acho que tudo isso vem a corroborar e corroborar as nossas expectativas. Mas ficou a desejar em todos os sentidos. Porque o próprio negro não assimilou isso. Porque, querendo ou não, a Constituição de 88, ela pode ter o que for de dificuldade. Aliás, as pessoas acham ela até muito evoluída para o país, para o Brasil, né? Uhum. Ela pode ter, mas é uma Constituição que ela é cidadã. Ela atribui um cunho de racismo, um crime de racismo, dano moral, dignidade da pessoa humana, dignidade do trabalhador, direitos sociais. Pô, isso tudo está lá na Carta Magna. Né? Agora, nós não acessamos isso
numa condição de desconhecimento, despreparo e o pior, de apatia, né? É a gente continuar no gueto que eles não fornecem, trafegar no Camburão, que é o nosso navio negreiro, e nos escondermos nos guetos, que é a nossa favela. Podemos ter esperança? Sem esperança o homem não vive, né? O homem precisa de sonho e esperança. Agora, essa esperança, ela ganhou um caminho de um retrocesso muito grande hoje. Quanto que você imagina de Luther King nós vamos ter de encarar aí para frente? Olha só, de Luther King, eu tenho algumas observações, algumas reticências em relação ao Luther King. Porque o Luther King ele era muito diplomata, né? Era muito diplomata. Ele trazia aqui, trazia ali, conquistava alguns poderes, até inclusive de voto, a caminhada à célula, a caminhada... Conseguiu, sim. Mas eu sou da política do Malcolm X. Malcolm X a gente conseguiria mais coisas. Do Martin Luther King a gente nós já estamos nela, do Martin Luther King. E em relação ao Martin Luther King, é tudo. Tudo dele. Porque, querendo ou não, ele era político, ele era da paz, pregava religião, pregava amor às pessoas. Só que, poxa, não resolveu. Não resolveu. Os Estados Unidos, uma abolição não muito mais velha que a nossa, mas, poxa, não houve lei de terras lá. Eles tiveram condições de ter terreno, alqueire, plantações, para poder sustentar a família e dali partir para o novo conceito de vida. Aqui não. Aqui em 88 fizeram a abolição, em 89 os interessados da agricultura, da agropecuária, fizeram a proclamação da República, reclamando com o governo a falta de indenização pela mão de obra escrava. O que o governo propôs? Calma, vamos trazer italiano, vamos europeizar o Brasil para poder facilitar a mão de obra nesse sentido. E para onde nós fomos? Então, esse processo histórico, essa dívida histórica, o Brasil poderia até não pagar, porque eu acho que quem está hoje não praticou, né, essas atrocidades. Mas a reparação histórica tem que ter, ué. E essa reparação começou indo razoavelmente bem, né? O Estatuto da Igualdade, as leis de cotas, a lei de inserção da cultura africana nas escolas de base. Mas vai morrer ali? Vai ficar represado nisso? Então, a gente vai ter uma luta muito grande ainda. Viu? E com esse novo governo, eu estou achando que nós vamos ter que pactar mais essa resistência. Porque é resistência agora. Bom. Resistência e enfrentamento da luta. Qual a mensagem que você deixaria para os negros que estão nos assistindo? Como uma homenagem à consciência negra de Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Zé do Patrocínio, buscando essa turma toda lá atrás? Eu deixaria uma mensagem de pesar. Pesar porque a transição do negro na sociedade plural que é a nossa, ela não se resume na sua aparência, na sua transição capilar. Essa palavra que eu chamo de empoderamento, parece que uma fada madrinha foi lá e deu poder. Eu não gosto dessa terminologia. Eu acho que nós temos que ter um processo igualitário, sem ter que nos sucumbir, nem ser subserviente, nem subalternidade em relação a eles. Então é um processo de isonomia no empoderamento. É um processo de isonomia. Isonomia na etimologia da palavra, dentro da sua acepção fonética e de português. Não faria. Então eu deixaria, a única mensagem que eu deixaria, sejam mais vocês, procuram aprender, procuram a crescer, porque se não fizermos isso, nós já estamos fadados a um término muito triste. Muito triste. Porque, só para concluir, a questão do pertencimento do negro ao qual ele faz parte é uma luta ainda psicológica e social. O negro não está se assumindo. E o negro, quando galga um espaço, qualquer mobilidade social que ele tenha, ele não vai lá e puxa a mão. Ele empurra. Entendeu? Na última entrevista que nós tivemos aqui,
Eu vi todas as chacotas que eram feitas com negros, todas propagadas pelos próprios negros. Nós não precisamos disso. Já tem quem faz por nós. Vamos colocar coisa boa da gente. Vamos elogiar, né? Saltar, ganhar uma proeminência intelectual, por que não? Eu vou ficar só no futebol, na baqueta, no carnaval. Por quê? Finalizando. Vamos trocar a baqueta pelas canetas? Quem sabe? Não seria mais interessante? Baqueta nós já trocamos com o novo. A gente nasce com ela. Baqueta de trabalho, baqueta de luta. Vamos trocar a baqueta pela caneta. Eu acho que isso é um começo muito interessante. Não tem uma resposta imediata, mas da mesma forma que a gente está vindo paulatinamente crescendo, que pode ser que haja um estancamento agora, vamos, né, pugnar que não, mas vamos trocar a baqueta pela caneta. Acho intelectualizar seria talvez uma arma importante? Nossa. Talvez não. Pode tirar o talvez. Betão, pode tirar o talvez. É a única matemática que existe para o negro. Conhecimento. Isso é matemático. 2 mais 2, 4, mais 1, 2. Matemático. Vamos trocar a baqueta pela caneta, porque aí a gente vai poder tratar de igual para igual. E é só, você acha que se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, ela consegue? Consegue. Pô, claro. Claro. É isso. Eu vivo nesse meio, nasci nesse meio. Não é muito não, pouco de vontade, pouco de cuidado, entendeu? Um pouco de cuidado, um pouco de vontade, um pouco de preocupação, porque essa discussão, pelo que você falou, até retomando uma fala sua, nós estamos fazendo uma discussão para o futuro, ela não é para o futuro, ela é intergeracional. Ela acaba a geração de ontem, de hoje, fundamentalmente de amanhã. Então ela é intergeracional. Essa discussão ela tem que ser pauta em tudo hoje. A partir de janeiro, então, em todos. Acho que é a mensagem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Programa bom é assim, passa rápido e a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai discutindo e vamos para frente, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.